Olá! E hoje o canal está diferente. Eu vou revelar para você 4 atitudes que elas são infalíveis para você fazer com que as suas ideias saiam do papel. Mas antes disso, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Leandro Galhardo e eu ajudo pessoas a desenvolverem as suas ideias desde lá do processo de validação até um plano de ação estruturado, sem que você se desfoque no meio do caminho e acabe não fazendo nada. Eu sei que quando a gente fala de ideias, muitas pessoas têm um monte de ideias. Mas afinal, como fazer esse processo de fazer as ideias acontecer? Possivelmente você conheça alguém, ou talvez você seja alguém de muitas ideias criativas, mas que passa ano após ano, entra ano, sai ano, né? E você acaba não desenvolvendo nada. Se você não é assim, possivelmente você conhece pelo menos alguém assim. A gente tem muito isso na época de eleição, né? Eleição é uma época em que muitos políticos têm ideias mirabolantes. Eu não sei se você já ouviu, mas me marcou muito que eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. E tinha um político que ele disse que se ele ganhasse, ele iria fazer um leite encanado para toda a população. Pensa. Leite encanado, imagina como iriam trabalhar as vaquinhas, né? Como seria esse processo do leite encanado chegar para toda a população, se nem saneamento básico normalmente chega, né? Em toda a população. Mas você viu isso acontecer? Não. Possivelmente, se você é lá do Nordeste e isso viralizou, você deve ter ouvido falar, mas você não viu isso acontecer. Esse mesmo político, ele tinha uma ideia de pegar e fazer uma ponte ligando Natal, no Rio Grande do Norte, até Fernando de Noronha. Você imagina o tamanho que essa ponte teria que ter. Mas nem todas as ideias, elas de fato acontecem. O que será que fica nesse meio do caminho? Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu também já fui uma pessoa de ter um monte de ideias e de, às vezes, me sentia, mal por você não conseguir viabilizar as suas ideias. Eu via que tinha oportunidades, principalmente depois que eu fazia cursos, que eu via coisas na internet, porque a ideia tem muito disso, né? De você juntar uma coisa que você achou interessante, traz algo que tem a ver com você, junta 2 cursos que você viu, transforma num terceiro com um enfoque naquilo que faz sentido para você. Ideia tem essas associações. E eu confesso que eu tinha muitas ideias depois que eu fazia formações, depois que eu fazia cursos, mas eu não conseguia viabilizar isso. Até que acendeu um alerta e eu pensei, opa, por que a minha ideia não está funcionando? Por que eu não estou conseguindo realizar ela? E aí que entram as 4 atitudes que são essenciais para você validar uma ideia, fazer com que ela ocorra. Mas eu não sei se você já reparou que as ideias, elas também precisam de um tempo para amadurecer. Nem toda ideia que você tem um dia, ela acontece naquele mesmo dia, ou naquele mesmo mês, ou naquele mesmo tempo. Tem ideias que a gente acaba guardando, né, deixando de lado, e aí em outra oportunidade a gente viabiliza. Mas se você é como eu fui, de repente ter tantas ideias e não conseguir viabilizar isso de uma maneira estruturada, pode ser que você perceba que o que está faltando, não sei. E talvez se esse não sei o que está faltando, não sei exatamente como viabilizar, eu te traga a solução. A partir de agora, né, vou dar uma outra notícia para você que me acompanha nesse canal. O canal vai dar uma mudada a partir desse vídeo. E qual é essa mudada? Eu já ensinei vários conceitos sobre coaching, sobre programação neurolinguística, que eu considero que são a base para você entender uma série de processos. Se você não assistiu ainda, procure aqui neste canal, que você vai ver vários vídeos sobre mapa de mundo, suspensão de julgamento, sobre como o coaching e a programação neurolinguística podem atuar, né, e auxiliar em várias áreas, diversas áreas da sua vida. Só que agora esse canal vai começar a ter, né, vou começar a produzir vídeos direcionados com o tema. E um dos temas que eu escolhi, principalmente porque na época em que eu estou gravando isso, a gente, não sei dizer, né, se a gente finalizou, né, porque tem a segunda onda da pandemia. Mas pelo menos o pior parece que já passou, né? Já temos muitos meses com a pandemia. E o que eu tenho de alunos, de pessoas conhecidas, amigos, pessoas próximas,
falando sobre ideias e eu percebendo que de fato eles têm as ideias, mas às vezes fica até uma angústia porque desfoca no meio do caminho, não consegue fazer isso viabilizar, o quanto que essas pessoas gostariam de ter um conteúdo direcionado e sequencial para como desenvolver as suas ideias, fazer com que saia do papel, aquelas ideias da mente, elas passem para o papel, mas saiam de lá e virem um plano de ação estruturado. Por isso, o canal agora vai ter conteúdos por tema. Então, o primeiro tema que eu estou trazendo é como desenvolver as suas ideias, como tirar as suas ideias do papel e colocá-las, né, em prática. E para isso eu te prometi 4 atitudes que vão fazer com que isso aconteça. A primeira delas, tarará, é começar. Sim, a primeira atitude é começar. Tem tantas ideias que elas ficam só no campo da imaginação e você não começa, não faz, não testa, não faz nada com ela. O que é se começar? Testa a sua ideia com o público-alvo, com o tipo de pessoa que a sua ideia vai sanar algum problema que essa pessoa tenha, alguma dor que ela tenha, que o seu produto ou o seu serviço, ou que de alguma maneira essa sua ideia vai auxiliar essa pessoa. Quem que você conhece que, se experimentasse essa sua ideia, poderia testá-la? E para começar, é interessante que você tenha um plano, sabe, um plano estruturado, uma estrutura de que quais serão as ideias que eu vou colocar em ação. O que é o primeiro passo, o segundo passo? Planeje isso de uma maneira, ainda que seja, né, que você não saiba ainda como fazer uma estrutura, mas é muito importante que você tire as ideias da mente e que você transcreva. Eu gosto muito de utilizar post-its, porque post-its auxiliam bastante esse processo. De repente você tem uma ideia, mas parece que aquilo passa desapercebido. Quando você transcreve no post-it, você até tem um nível seu de energia, não fica tão desgastante, de que você sabe que você já colocou em algum lugar aquele momento, aquela sua ideia. Então transcrever e colocar para o papel e aí começar a fazer um plano é uma das atitudes que vão fazer com que ela comece, com que ela seja viabilizada. A segunda atitude é... quer saber? A segunda atitude é desenvolva a sua ideia. E o que é esse processo de desenvolvimento? É um processo que agora você começa a captar mais informações sobre ela. Quando um dos meus projetos que até hoje, ele me dá resultados e foi o início da minha carreira, foi quando eu comecei o seminário de inteligência empresarial, quando eu comecei a criar ele. No processo, essa segunda atitude que ela é fantástica para você tirar as suas ideias do papel e colocar em prática, é você desenvolver a sua ideia. Quando passa para desenvolver a ideia, você procura coisas que têm a ver com ela. Quando eu criei esse seminário de inteligência empresarial, que foi o meu primeiro produto, eu comecei a pesquisar sobre eventos, sobre o que era inteligência empresarial, sobre como trabalhavam-se treinamentos, sobre ticket médio que as pessoas pagavam. E você vai perceber que isso tudo está muito disponível na internet com buscas. Você pode ver vídeos, você pode ver até como a pessoa vende o processo. Essa segunda etapa para desenvolver, ela vai muito no campo da pesquisa. Pesquise sobre tudo que está ao redor dessa sua ideia. A terceira atitude que vai fazer com que a sua ideia saia do papel e aconteça é você testar. Teste a sua ideia. Como eu comentei lá, com um público-alvo, começa vendo esse público-alvo e testa isso. Depois que você desenvolveu, porque não teste assim, testei uma vez. E você vai testar aquilo que você está trazendo desse processo de desenvolvimento e você vai começar a testar com pessoas que são do seu público-alvo. Ou ainda que possam te auxiliar com feedback, o seu network, ainda que ele não seja exatamente o público-alvo, mas o que você achou em relação a isso? Quanto mais você se aproxima do público-alvo, mais assertivo. Mas se por acaso você não tem acesso a isso, quem é o seu network que pode te dar feedbacks? E comece a testar elas. Eu trabalho com gamificação e quando eu fiz esse seminário foi o início da gamificação. E nesse início da gamificação eu testei o jogo com um network que estava próximo. Não era o network que iria utilizar o meu game dentro do evento de inteligência empresarial, mas era o network que eu tinha disponível ali e eu testei a logística, né, a dinâmica do jogo. Essa terceira é fundamental. Teste. E a quarta dica é
avaliar. Como é esse avaliar? Para você avaliar o resultado que você teve com esse teste, você desenvolveu, você fez todas essas anotações. Agora, quando você vai avaliar, você verifica o que deu certo, o que não deu certo, o que precisa modificar, o que foi até além do que você imaginou que seria. E nessa avaliação você faz uma nova estratégia. Você vai perceber que essas 4 atitudes que são fundamentais é um processo cíclico. Que ele vai, conforme você vai avançando, ele vai acontecendo. Até porque o processo de desenvolvimento de ideias, de uma ideia sair da sua cabeça, passar para o papel até ser executada num plano de ação, é um processo de melhoria contínua. Com a melhoria contínua, você vai conseguir fazer com que a sua ideia saia do papel e aconteça. Agora, tem que saber que, né, o feito muitas vezes é melhor do que o perfeito. O que não quer dizer que você não tenha que buscar a perfeição, mas essa perfeição é um processo contínuo. Por que o feito é melhor que o bem feito? Porque às vezes você pode travar e não desenvolver a ideia porque ainda não está exatamente como você gostaria. E aí você não tem a primeira atitude, que é o de começar, de fazer acontecer. Existe um padrão, e esse padrão, se você tem essas 4 atitudes, se você faz, você já testou, você já avaliou, então ela está pronta para começar. E depois você vai começando a aperfeiçoar ela no caminho. É assim que grandes empresas fazem, é assim que grandes inventos foram acontecendo, foram adaptando. Ou você acha que o carro que você dirige, que tem a mais potente das tecnologias, que agora é mais econômico, que tem uma série de benefícios, ele foi sempre assim? Não, alguém começou e o processo foi testando e foi desenvolvendo, analisando e ele foi chegar até o carro que está hoje, que não parou aí. De repente a gente vai ter carros mais modernos, isso vai para a telefonia, isso vai para uma série de coisas. Se tudo isso fez sentido para você, e se você quer, porque aqui é um outro diferencial, eu não vou trabalhar esse desenvolvimento desse conteúdo com quem não quer saber muito sobre ideias ou não está nesse timing. Eu quero pegar um público que de fato queira desenvolver a sua ideia. Quando eu falei sobre a pandemia, por que eu falei principalmente sobre esse período? O Brasil tem o perfil muito empreendedor, as pessoas empreendem, só que às vezes empreendem meio sem uma estrutura e às vezes desgasta muito. E também tem às vezes a pessoa quer empreender e ela não sabe muito bem por onde começar a desenvolver aquilo que ela tem como uma ideia, uma oportunidade. Você vai descobrir que nem todas as ideias são oportunidades, elas precisam ser validadas. E o que eu quero trabalhar? Com quem quer desenvolver alguma das suas ideias, que quer passar por esse processo comigo para a gente ter trocas, porque isso também auxilia muito. Uma boa rede, tem na verdade tem uma série muito ampla, né, de coisas que influenciam o desenvolvimento da sua ideia. Mas networking é fantástico para opinar. De repente você tem uma pessoa que ela é especialista em marketing. O que essa pessoa especialista em marketing te diria em relação a essa sua ideia? Porque ele tem esse olhar. Você pode fazer com que a sua ideia seja validada por pessoas que estão em diferentes áreas, fornecedores, clientes, mais um concorrente. Como a gente pode buscar o máximo de informações para fazer com que as nossas ideias sejam viabilizadas? Esse vai ser o tema da sequência agora desse canal. Então, o que eu preparei para você? Se isso fizer sentido para você, se você tiver interesse em relação a esse tema, aqui na descrição desse vídeo tem um link que eu vou conversar mais próximo com você, a gente vai poder ter trocas em relação a esse tema lá no Telegram. Se você ainda não tem o Telegram, Telegram, tá todo mundo no Telegram. Por quê? Porque o Telegram facilitou muito mais do que o próprio WhatsApp. Por que ele facilitou um pouco mais em relação ao WhatsApp? Para essa questão da gente ter acesso a conteúdos. A primeira coisa é que atemporal, esse vídeo está atemporal, vai estar aí no YouTube. A qualquer momento, quando alguém assistir, alguém entrar lá no link, clicar para ir para o Telegram, todo o conteúdo que foi produzido pode ser acessado, coisa que ainda, né, o WhatsApp não faz. Existe um controle muito mais fácil dessa nossa própria troca dentro do Telegram. A gente tem opções de as pessoas falam, mas elas não podem mandar mensagem assim direto, então tem um tempo de silêncio entre uma e outra, para não ficar de repente aquele grupo que pode ser que você também não goste disso, porque eu não gosto, daqueles grupos que ficam pessoas falando um monte de coisas aleatórias, e aí quando você vai ver tem 500 mensagens, mas você não aproveita nada.
Lá no grupo não, a gente vai, por isso que eu só quero as pessoas que estão interessadas em desenvolvimento de ideias, porque no grupo do Telegram é muito mais fácil. Telegram, se você não tem o aplicativo ainda, na hora que você clicar nesse link, você vai ver que ele vai te auxiliar aí a instalar o aplicativo. E se fez sentido para você, eu te espero lá nesse canal do Telegram, que lá eu vou disponibilizar conteúdos para essa série de conteúdos para desenvolver a sua ideia. Hoje eu tenho muita felicidade em poder receber telefonemas dos meus clientes, né, antigos clientes e clientes ainda que estão atuais, falando o quanto que o desenvolvimento estruturado de ideias fez com que as coisas ocorressem, o quanto que eles se sentem hoje realizados e até isso te traz um empoderamento de você perceber, caramba, eu sou capaz de desenvolver ideias, eu só não tinha um método estruturado. E é isso e muitas outras surpresas que eu tenho lá no grupo do Telegram. Se você achar que tá na hora de desenvolver suas ideias, tirar do papel e fazer o negócio acontecer. Até que o ano, para esse vídeo agora, ele está sendo gravado em novembro. E essa foi a Meg latindo, ok? E a Meg é minha cachorrinha. Magnólia, quando ela late, ela é Magnólia. Até porque a gente está acabando o ano não está perdido, muita gente achou que 2020 se perdeu, não se perdeu, ainda dá tempo de você fazer acontecer. Pode ser que você só esteja precisando desse empurrãozinho. Bem, como você já sabe, eu fui, mas eu não volto aqui da mesma maneira, mas você já sabe onde me encontrar, que é lá no grupo do Telegram, beleza? Até lá!